bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de história. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Vamos fazer a chamadinha. Alice Beatriz, Alice Félix, Ana Júlia, Clara Sofia, Davi Emanuel, Heitor Gomes, Isabelle Rodrigues, Isadora Silva, Isadora Giovana, Jefferson Vinícius, Jotana Nascimento, Kathleen Caroline, Lavínia Santana, Maria Cecília, Maria Luísa, Miguel Augusto, Miguel Riso e Pedro Rian. Hoje estudaremos sobre a vida das pessoas em outros tempos. Faremos atividades no livro de História, nas páginas 75 a 79, e depois vocês vão pular para a página 93 e 94, ok? Então, meus amores, vamos começar nossa aula de História, revisando sobre a vida das pessoas em outros tempos. A vida antigamente não era simples, não existia a tecnologia avançada que temos. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia quase tudo chega fácil em nossas mãos. Antigamente, quando surgiram as primeiras televisões, nem todas as pessoas podiam comprar. Os telefones também, carros, nem todos tinham condições de possuir, né, esses objetos. As pessoas daquela época, quando queriam assistir as novelas, iam para a casa do vizinho, ou quando precisavam falar com alguém distante, né? Eles iam também para a casa do vizinho. E nem todos tinham também, meus amores, luz elétrica, não é? Era muito difícil. Só quem tinha luz elétrica era quem tinha condições financeiras naquela época, não é? E eles usavam o lampião, né, que clareava só uma parte da casa. Lampião ou candeeiro. E velas também. À noite, no jantar, né, e até para estudar, à noite ficava difícil, né? O candeeiro ou a vela não iluminava muito bem o ambiente da casa. Era muito difícil a vida naquela época. Há muitos anos atrás, né? Mas as pessoas não deixavam de fazer suas coisas. Estudavam, trabalhavam, usavam os recursos que tinham na época, não é? E assim eles viviam e não desistiam dos seus ideais, não é? Das coisas que eles sonhavam em ter. E hoje nós temos a tecnologia que facilita a nossa vida, né? Tudo o que queremos ou precisamos está à nossa disposição, usando os recursos da internet. Por exemplo, nesta pandemia, meus amores, ela tem sido muito útil na nossa vida, não é verdade? Nós, por exemplo, estamos usando ela agora para transmitir essa aula. Então, a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Com o desenvolvimento dela, muitas coisas mudaram e hoje a gente tem acesso, né, a todas as coisas que precisamos na palma da nossa mão, através do celular, nos computadores, né, isso, nos tablets. Então, a tecnologia melhorou muito a nossa vida. E há muito tempo atrás, as mulheres casavam-se muito novas, como vocês já sabem. Elas eram apenas donas de casa, viviam para o lar, não é? Cuidar dos filhos, ensinar as filhas a serem boas donas de casa e, com isso, prepará-las para o casamento. Então, as mulheres tinham esse papel na sociedade. Elas não trabalhavam fora, né? Não tinham condições, o esposo, o marido não deixava, não permitia que ela saísse para trabalhar e a casa ficar aos cuidados de outra pessoa. Então, a mulher, ela ficava muito em casa para cuidar do lar, para cuidar da sua família. E quando o esposo chegava à noite do trabalho cansado, queria encontrar tudo prontinho para ele, não é isso? Mas com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando vários direitos, né? Lutaram por esses direitos, foram às ruas e conquistaram o direito de serem ouvidas e respeitadas. Conseguiram o direito de votar,
que era muito difícil naquela época. As mulheres não tinham direito ao voto, então elas lutaram também por esse direito e conseguiram. E hoje nós podemos votar também igualmente como os homens, podemos escolher os nossos candidatos, não é? Então as mulheres conseguiram esse direito de poder escolher os seus candidatos, né, na política, né? Direito também a trabalhar fora, não é isso? Elas trabalhavam em casa, cuidavam do lar, mas também ganharam, conseguiram o direito de trabalhar fora para ajudar no sustento da família. Antigamente a família era muito grande, como vocês sabem, com muitos filhos, primos, tios e tias. Era o costume daquela época, não é, meus amores? Então, as famílias, elas posavam, não é, para as fotos, mostrando o tamanho da família. Então, a família antigamente era muito grande, era costume em todas as famílias, né, a mulher, ela ter muitos filhos. Então, por isso que a família era muito grande, certo? Antigamente também a rotina, né, as rotinas das famílias eram muito simples. Havia toda aquela tranquilidade no decorrer da vida. A família costumava se reunir na sala para assistir televisão, né, depois do jantar, e sempre jantavam todos reunidos à mesa, né, com a presença do papai. Enquanto o pai, que era o patriarca, né, não chegasse, ninguém jantava. Então a mamãe já deixava tudo pronto, a mesa posta, não é? O jantar todo prontinho, para quando o papai chegar, todos sentarem à mesa e fazerem suas refeições juntos. Então, enquanto o papai, que era o chefe da casa, não chegasse, então ninguém jantava. Assim mesmo também era no almoço. Quando o papai podia vir almoçar em casa, também a mamãe esperava ele para o almoço, junto com os filhos. Bem, porém, de alguns anos para cá, né, o tempo mudou, acelerou e as famílias também mudaram. Hoje as crianças assistem suas programações na televisão sozinhas, devido à ausência dos pais, né, que por necessidade precisam trabalhar e também deixar os filhos aos cuidados de outras pessoas. Aí a família também, não é, né, diminuiu e hoje existem casais que têm um filho ou dois filhos, não é? Não mais aquela quantidade grande de filhos que existia no passado. Então, tudo mudou. Então, com a evolução do tempo, né? Hoje em dia, os pais precisam sair para trabalhar, né, para trazer o sustento, e a mulher também precisa trabalhar, tem a sua profissão, estudam, fazem faculdade, vários cursos, precisam sair e com os filhos, né, tendo os filhos, elas precisam que alguém, outra pessoa tome conta dos seus filhos. E hoje em dia existem vários hotelzinhos, né, para crianças. Também, quando não tem condições de pagar um hotelzinho, os filhos ficam aos cuidados da família mesmo, como, por exemplo, dos avós, ou dos tios, ou então uma pessoa paga para tomar conta da criança, não é? Porque os pais precisam trabalhar para manter as condições financeiras dentro da sua casa, tá certo? E no passado, as roupas de banho, como vocês estão vendo aí, é meio engraçado, não é? Mas as roupas de banho de mar eram diferentes, tanto para homem, como vocês estão vendo aí, olha, era mesmo assim, há muitos anos atrás, tanto para mulher, né? Então as mulheres também usavam essas roupas de banho para tomar banho de mar. E existia nos anos 20 uma pessoa para medir o tamanho da roupa de banho das mulheres, para que elas tivessem, né, estivesse adequadamente, né, elas pudessem aproveitar a praia, né? Então era medido o tamanho da sua roupa de banho. Se ela estivesse adequada à praia, né, então ela poderia aproveitar tranquilamente, mas se não, teria que voltar para casa, é isso, para trocar de roupa.
Então, como vocês estão vendo aí, olha, tem uma pessoa para medir o tamanho da roupa de banho das mulheres, meus amores. Já pensou se hoje em dia existisse também isso? Muita gente ia voltar para casa, não é? Então, com o passar do tempo, foram surgindo outros modelos, não é isso? Outros modelos de roupa de praia, como vocês estão vendo aí, e cada um com o seu charme, não é? Então, vejam aí outros modelos, né? Outros modelitos de roupas de banho de mar. Então, as mulheres se vestiam assim para irem à praia. Era o costume na época. E também as roupas elas eram diferentes, né? As mulheres sempre andavam muito elegantes, usavam luvas, chapéus e sombrinhas com babadinhos. As roupas das mulheres, meus amores, eram assim como vocês estão vendo, olha, tá vendo? Eram muito elegantes, não é isso? Olha aí, roupas sempre estampadas, chapéu, luva, é isso? Então eles andavam muito elegantes para onde quer que elas fossem ou precisassem ir. Então elas andavam sempre assim, bem arrumadas, muito bem elegantes, é isso? E as roupas das mulheres, elas eram feitas na costureira. E isso hoje em dia mudou tudo, não é? Mas antigamente as roupas eram confeccionadas, eram criadas pelas costureiras. As costureiras era que faziam os modelos. Então, a pessoa escolhia um modelo de roupa e a costureira ia e costurava a roupa de acordo com o pedido da cliente, tá certo? E as roupas dos homens eram feitas em alfaiates, como vocês estão vendo aí. Eram os costureiros dos homens, certo? Hoje em dia não é muito costume, não é? A gente levar roupa para a costureira. Existem sim as costureiras para fazer os reparos nas roupas, não é? Se a roupa estiver muito apertada, se estiver muito larga, então as costureiras elas vão e fazem os reparos nas roupas. E também não é muito comum hoje em dia os homens levarem roupas para os alfaiates, né, que eram os costureiros dos homens, mas existem ainda tanto costureiras, que são das mulheres, né, essas costureiras que confeccionam roupa das mulheres, elas também confeccionam roupas masculinas, roupas de homens. Mas alguns homens, né, preferem comprar e as mulheres também preferem comprar suas roupas em lojas. Então não é muito comum existir alfaiate hoje em dia. Existem sim, né, que fazem aqueles ternos bonitos, né, aquelas roupas elegantes, principalmente para quem vai se casar. Então ainda existem os alfaiates e também principalmente as costureiras, certo? E hoje em dia as roupas são bastante diferentes, não é, meus amores? As roupas são mais leves, né, confortáveis, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, as roupas mudaram também, os modelos, né, isso como vocês estão vendo, são roupas bastante confortáveis, de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, porque com esse calor, não é, preferimos roupas leves. Muitas mulheres preferem roupas curtas, é isso, os homens também. E aí mudou tudo, não é isso? Hoje em dia nos vestimos assim, como vocês estão vendo. E as crianças também se vestiam diferentes. As meninas, elas usavam roupas, vestidos, né, com babados e com armações, né? Usavam sapatos com meias e luvas, usavam aqueles laços grandes na cabeça. Então, as meninas se vestiam assim naquela época. Também andavam muito elegantes, né? Sempre bem arrumadinhas. Como vocês andam hoje em dia também, muito bem elegantes e arrumados, ok? E os meninos também, né? Mesmo em casa, eles estavam sempre arrumadinhos, principalmente quando recebia a visita dos parentes. A mamãe já avisava, né? Hoje nós vamos receber a visita do titio, da titia, dos seus avós, então eles já ficavam arrumadinhos esperando a visita chegar. Como vocês estão vendo aí, olha, as menininhas arrumadinhas, o menininho, tá vendo, com roupa social, sapato social. Então, naquela época era costume. As crianças também
mesmo estando em casas, ficarem assim arrumadinhas. Tinha um momento de usar as roupinhas leves assim para brincar, mas se chegasse alguém de fora, as crianças tinham que estar todas arrumadas, não é isso? E hoje as crianças se vestem assim, confortavelmente, com roupas leves, para se movimentar e brincar bastante, não é? Porque roupa pesada para brincar não dá, não é, meus amores? Tem que ser roupinhas leves assim, para que vocês brinquem bastante, né? Se movimentem bastante, certo? E as brincadeiras naquela época eram diferentes também, mas que hoje em dia ainda são usadas. Eles brincavam muito, né, as crianças daquela época, brincavam muito com bolinhas de gude, carrinhos de rolimã, e vocês vejam que as brincadeiras também eram tão divertidas que eles faziam até torneios de joguinho de bolinha de gude, tá vendo? E os carrinhos de rolimã eram também muito divertidos, né? Devia ser bastante divertido, né? Porque vejam só a alegria das crianças. Então, era uma brincadeira muito legal. Também brincavam de amarelinha, como vocês brincam hoje. Existiam também campeonatos de pular corda, né? Todas essas brincadeiras eram muito divertidas, porque muitas eram improvisadas. As crianças algumas não tinham condições, né, é, de comprar brinquedos, brinquedos caros, então elas criavam suas brincadeiras legais, né, que servem até hoje. As crianças brincavam nas ruas, nas calçadas, né, na porta de casa, e não haviam tantos perigos como existe hoje. É isso? Então elas ficavam livres, brincavam na rua, os pais ficavam conversando nas portas, né, das suas casas com os vizinhos, e havia toda aquela alegria assim das crianças se divertindo na rua. Era muito divertido. Hoje em dia já não se pode fazer isso, não é? No tempo atual, as brincadeiras são feitas em casa. É mais seguro, né? As crianças se divertem dentro de casa, com seus irmãos, primos, e a família brinca juntos, né? Se divertem juntos dentro de casa, não é isso? Porque, como eu falei, é mais seguro, não é isso? Mas isso não impede também de brincar em parquinhos, porque também é muito divertido. Então, as brincadeiras hoje mudaram, né, meus amores? E também os brinquedos de hoje são mais eletrônicos, não é? Com videogames, celular e tablets, não é isso? Então, vocês viram aí as brincadeiras de antigamente e hoje em dia, né? Como tudo mudou, tudo é diferente. E os instrumentos musicais do passado, como vocês estão vendo, eram também diferentes, né? Existiam as vitrolas. Esse aí que vocês estão vendo é, é um gramofone antigo. Eles escutavam as músicas por esse aparelho. E esse aqui, olha, é o disco de vinil. Ele era muito usado naquela época, suportava muitas gravações, né, dos dois lados, com 20 músicas no total. Então, era esse tipo de instrumento, né, que usávamos naquela época, o disco vinil. Era usado aqui, ó, tanto nesse gramofone, tá vendo? Tinha uma agulhazinha que ficava em cima do disco vinil e ali começava a tocar a música. Então, esse é o disco vinil. Ele comportava, não é isso? Suportava gravações dos dois lados. Então, eram 10 músicas de um lado e 10 músicas do outro lado. Sabe aquelas frases, né, que a pessoa diz assim, vira o disco, né? Isso quer dizer quando a pessoa está repetindo algo. Então, essa frase veio justamente do disco de vinil. Aí a pessoa diz assim: vira o disco, você fala isso, está falando de novo a mesma coisa, então vira o disco. Ou então, quando a pessoa gagueja muito, aí a pessoa diz assim: olha, tá com o disco arranhado. Então, essas frases famosas que usamos hoje em dia veio justamente desse objeto aí, que é o disco de vinil, certo? E aí, quando acabava a música, né, virava o lado do disco para ouvir do outro lado também.
E depois foram aparecendo outros modelos de som, né? A antiga radiola, que vocês estão vendo, ela tanto tocava as músicas através do disco de vinil, como também podia-se usar o rádio. Então, por isso que o nome é radiola. E foi aparecendo outros modelos mais avançados, né, naquela época, como vocês estão vendo aí, os modelos aí, os modernos. E existiam também os rádios portáteis, né? Isso aí é o modelo mais antigo daquela época. E esse agora é o modelo atual, né? Que nós usamos atual. E eu tenho até um modelo desse também. Esse é o modelo mais moderno, né? Esse aqui, olha, é o mais potente que existe atualmente. Então, são os rádios portáteis. E esse que vocês estão vendo é muito antigo, é o Walkman, com fita cassete, né? Por esse aparelho, nós ouvíamos músicas, então era muito legal. A gente gravava, tinha as gravações também nessa fita aí que vocês estão vendo, aqui, ó, nessa fita aqui, era fita cassete, então ela suportava também muitas gravações, né? Muitas músicas, e a gente escutava aí, colocava o fone no ouvido, esse fone que vocês estão vendo aí, colocava essa fita cassete dentro do Walkman, e aí a gente ouvia as músicas através desse aparelho, tá certo? E os transportes do passado, eles eram assim, como vocês estão vendo, né? Existiam as charretes. E a charrete ela era puxada pelo cavalo e guiado pelo cocheiro, que era o motorista daquela época, tá certo? Então, como vocês estão vendo aí, ela podia levar até 4 passageiros. Tinham charretes menores, que era só de 2 passageiros, mas essa aí podia carregar 4 passageiros e mais o cocheiro, né, que guiava a charrete. E quem puxava a charrete era o cavalo, o animalzinho, o cavalo, certo? E depois foram aparecendo os primeiros veículos, não é? Como vocês estão vendo, esse modelo aí antigo, também foram aparecendo outros modelos. E também o transporte coletivo, né, com vários passageiros. Era o bonde, que andava sobre trilhos e cabos movidos à eletricidade. Então, vejam aí os veículos daquela época, né, os transportes daquela época. Então, o bonde era muito usado, ele era um transporte público que pegava muitos passageiros, como vocês estão vendo aí. Ele era puxado pelos cabos, esses cabos eles tocavam em fios, era movido a eletricidade e andava sobre trilhos, certo? Então era o ônibus daquela época, eram os bondes. E há muito tempo atrás, meus amores, é do tempo do seu bisavô. E também existiram as locomotivas, não é? Que eram os trens daquela época, né? Chamados também de Maria Fumaça. Então, tem aí essas locomotivas, Tia Vânia já mostrou em outra aula. As locomotivas, elas soltavam muitas fumaças por onde passavam. Então, era por isso que ela era chamada de Maria Fumaça. E nos tempos atuais, temos os transportes públicos, né? Transportes modernos, como vocês estão vendo aí, o metrô, que é acessível a todas as pessoas, por isso que chamamos de transportes públicos, porque eles pertencem ao povo, né, em geral. Existe também hoje em dia os ônibus modernos, já não existe mais o bonde, hoje nós pegamos o ônibus, né, para andar de um bairro a outro e a cidade, né, no centro da cidade, então hoje usamos os ônibus, que são transportes coletivos, né, porque suporta muitos passageiros. E também hoje os veículos modernos, né, os carros, como vocês estão vendo aí, modelos novos, e motos, não é isso? As motos também são modelos novos. Naquela época não existiam motos, as motos foram aparecendo muitos anos depois. E também nós usamos hoje o avião, né, que leva menos tempo para chegar nos lugares distantes. E em pesquisas, né, realizadas,
dizem que o avião ele é o transporte mais seguro que existe, certo? E no passado as mulheres conquistaram muitas coisas, né? E essas conquistas continuam até hoje. As mulheres exercendo várias profissões que antes só os homens podiam fazer. São profissões difíceis, né? As mulheres mostraram que elas realmente são capazes e podem ter qualquer profissão que desejar. Pode exercer qualquer profissão. Piloto de avião, não é isso? Trabalhar como mecânicas de moto, carros e até mesmo de aviões, como vocês veem essas mulheres aí. Motoristas de ônibus, não é isso? As mulheres conquistaram esse direito. Não só os homens hoje dirigem os ônibus, como mulheres também. Em muitas cidades já existem mulheres que são motoristas de ônibus, motoristas de táxi, motoristas de Uber, não é isso? E as mulheres provaram também que podem ser presidentas, né? Aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Podem ser também mestres de obras, não é isso? Instruindo os homens em construções de casas e edifícios, e até mesmo mulheres eletricistas, né? Esse é um trabalho muito difícil, muito perigoso, mas elas fazem cursos, né? Se formam nessa profissão e aí elas começam a exercer suas profissões, tá certo? Então, essas profissões que eu acabei de mostrar para vocês eram restritas, né, aos homens, só os homens podiam exercer essas funções, essas profissões. Então, todas essas mulheres, elas venceram barreiras, né, em várias profissões que antes era dominada pelos homens. Antes só os homens podiam fazer, né? Só eles podiam exercer essas profissões. Esse tipo de serviço que vocês acabaram de ver e esse aí de eletricidade, né? Eletricista. Hoje todas as mulheres podem ter a profissão que quiser, certo, meus amores? Então, não é impossível. A profissão que você sonhar, no futuro você pode exercer, se você estudar bastante e se dedicar aos estudos, ok? Então, vamos agora para as explicações das atividades. Então, na página 75, o número 2 diz assim: vejam as fotos com atenção e depois escreva nos balões. Aí tem aí o robozinho está falando assim: meu bisavô costumava andar de bonde quando precisava ir de um lugar para outro. Então, como vocês viram, o bonde ele era muito usado naquelas épocas, né, no passado. Eles eram os transportes públicos que todas as pessoas podiam pegar, né, para se deslocar de um lugar para outro. Como hoje em dia nós não usamos mais bonde, nós usamos os ônibus coletivos, não é isso? Ônibus públicos que podemos ir para um lugar ou para uma cidade diferente, também podemos andar de ônibus, né? Tem os ônibus de viagem que fazem viagens a longa distância, como se eu quiser ir para Salvador, se eu quiser ir para São Paulo, Rio de Janeiro, também posso viajar de ônibus, tá certo? E existem os ônibus aqui locais, que são os ônibus da nossa cidade. Também, hoje em dia, nós pegamos o metrô, não é isso? Não existem mais trens, eles foram substituídos pelos metrôs e não existe mais aquela Maria Fumaça que existia naquela época, soltava muita fumaça, não é isso? Muito bem, então vocês vão responder aí no balão, né? O que ele está perguntando. Aí ele diz assim: vejam as fotos com atenção e depois escreva nos balões. Eu costumava andar de. Aí você vai responder. De bonde, aí ele diz assim: meu bisavô costumava andar de bonde quando precisava ir de um lugar a outro. Ele tem essa foto aqui, o bonde no centro de São Paulo, no ano de 1943, e tem um metrô hoje atual, não é isso? Esse metrô que vocês estão vendo, ele é do Rio de Janeiro, e essa foto foi tirada no ano de 2016. Então, você hoje em dia costuma andar de quê? Aí você vai responder aí no balão.
Vamos ver na próxima página. O robozinho diz assim: meu bisavô costumava usar uma caneta como esta. Aí vocês estão vendo a canetinha do menino. O menino na década de 1940 e o menino na década do ano 2000. E eu uso estes materiais escolares. Então, você vai descrever aí no balãozinho, nessas 3 linhas, os materiais que você usa hoje em dia, tá certo? Aí embaixo diz: minha avó usava roupas como estas quando tinha a minha idade. Aí tem aqui a foto das meninas na década de 1950 e as crianças nos dias de hoje. Então, aí você vai responder no balão: minhas roupas e calçados preferidos são estes. Aí você vai descrever, tá certo? Quais são as roupas e calçados que você gosta. Aí na outra página diz: meu pai costumava assistir à televisão junto com a família. Então, naquela época, como vocês viram, tia Vânia mostrou, as famílias tinham o costume de se reunirem na sala para assistirem às suas programações preferidas, né? Assistir jornal, telejornais, assistir as novelas, né? Os filmes, as programações, e tinham também um tempo determinado para as crianças assistirem a televisão, né? Elas não podiam ficar muito tempo na frente da televisão. E todas as programações, né, algumas delas eram acompanhadas pelos pais. Então, as crianças elas tinham esse costume de se reunir com a sua família na sala para assistir televisão. E essa foto aí, que tem no seu livro, mostra a família assistindo a televisão no ano de 1958. E embaixo mostra a figura, né, de uma menina, uma criança assistindo a televisão nos dias de hoje. E no balão você vai responder: eu gosto de assistir a. Aí você vai dizer o que é que você gosta de assistir. E embaixo ele diz: descubra as diferenças entre a sua vida e a de seus pais, avós e bisavós. Compare as fotos e pinte a sua resposta, tá certo? Aí na letra A diz assim: na época dos meus bisavós, a vida das crianças era parecida com a minha, diferente da minha. Então, você vai pintar qual a resposta aí correta, tá certo? Letra B. Quando meus avós eram crianças, a vida deles era parecida com a minha ou diferente da minha. Letra C. Quando meus pais tinham a minha idade, a vida deles era parecida com a minha ou diferente da minha. Então, você vai pintar aí qual é a resposta, tá certo? Que você acha e a resposta correta também. Na próxima página, 78, diz assim: você estuda um cartão postal. Se você vivesse na época dos seus avós, como apareceria no cartão postal? Desenhe-se junto às crianças. Então, vocês lembram que na aula, acho que foi na aula de português, tia Vânia falou sobre os cartões postais, né? Foi sobre o gênero textual carta, e tia Vânia mostrou os cartões postais e pediu para que vocês confeccionassem um cartão postal. Não foi isso? Então, quem confeccionou, né, tirou a foto e mandou para mim, ficou muito legal o cartão postal. Então, naquela época, né, na época dos seus avós, como você acha que você apareceria como essas crianças? Então, você vai desenhar você ao lado dessas crianças, como seria naquela época, que é na época dos seus avós. Vejam que as roupinhas são bem diferentes das de hoje, não é isso? As crianças costumavam usar sempre sapatinhos com meias, vestidos com babados. Os meninos também usavam bermudinhas. Então, era diferente a vestimenta naquela época, tá certo? Então, essa foto aqui, olha, embaixo mostra o detalhe do cartão postal colorido à mão. Então, esse cartão ele foi colorido à mão, foi pintado à mão, entre 1910 e 1920, certo? Muitos anos atrás, meus amores. E na próxima página, 79,
diz assim: ao estudar o tema outras pessoas, outros lugares, outros tempos, quais descobertas você fez? Responda com as informações que você aprendeu. Então, nós já estudamos sobre esses assuntos, não é isso? Outras pessoas, outros lugares, outros tempos, e vocês aprenderam muitas coisas. Agora vocês vão responder. Número 1, caneta de bico de pena. E tem ali a vitrola. Então, você vai ligar um ao outro, tá certo? Para que eles eram usados? Aí você vai responder. A vitrola, ela era usada para quê? A caneta de pena, ela era usada para quê? Aí você vai descrever para que eles eram usados, esses objetos. Número 2. Procure no diagrama o nome de alguns objetos utilizados no passado. Tem aí a locomotiva, o telégrafo, aqui olha, locomotiva, o telégrafo, vitrola, tem o bonde, caneta de bico de pena e daguerreótipo, tá certo? Que era aquele instrumento que usava-se para tirar fotos. E aqui no diagrama você vai procurar o nome desses instrumentos que estão aqui. Então, tem a caneta bico de pena, tem a locomotiva, tem um telégrafo que era usado para transmitir as correspondências, e tem também o daguerreótipo, que era o instrumento usado para tirar fotos, e também o bonde, que era o transporte público daquela época, tá certo? Agora vocês vão lá para a página 93, vai responder as atividades, e diz assim: outras pessoas, outros lugares, outros tempos. As brincadeiras em outros tempos. Aí diz assim: os alunos de uma escola aprenderam a ciranda. Veja a brincadeira e responda. Essa ciranda vocês conhecem, né? É muito cantada nas escolas. Aí diz assim: a canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa. Aí diz o nome da criança. Foi por causa de Clarinha que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Clarinha no fundo do mar. Então você pode colocar o seu nome, colocar o nome da sua família, dos seus coleguinhas, dos seus primos, tá certo? Você conhece essa brincadeira? Ele está perguntando. Se você conhece, você vai assinalar sim. Se não, você assinala não. Brinque com seus colegas no recreio e depois conte como foi a experiência. Na página 94 diz assim: outras pessoas, outros lugares, outros tempos, a vida das pessoas em outros tempos. Número 1. Converse com seus avós ou outra pessoa mais velha e preencha o quadro com as informações. Aí tem aí, na infância dele ou dela. O principal transporte era. Aí você vai perguntar à pessoa e ele vai dizer e você vai escrever aí no quadrinho. Sua brincadeira predileta era. Ele ou ela gostava de passear em. Aí eles vão dizer tudo para você e você vai anotar e vai escrever nesse espaço aqui, tá certo? Número 2. Procure em jornais, revistas ou internet imagens de objetos, roupas, utensílios domésticos ou meios de transportes que não existiam no passado, por exemplo, computadores, aviões e etc. E cole no espaço abaixo. Então, você vai fazer essa pesquisa e vai colar as figuras aqui que você encontrar, tá certo? Então, no passado não existiam computadores, não é isso? Não existiam aviões, não existiam metrôs, não é isso? Então, vocês vão ver aí os objetos e vão colar aqui nesse espaço. Certo, meus amores? Muito bem! Encerramos as atividades de hoje. Um beijo bem grande para vocês, meus amores, e até a próxima aula. Estudem bastante, tá certo? Todos esses assuntos aí que nós estudamos vão cair na prova de história. E nós encerramos o livrinho de história também, certo? Concluímos todas as aulas do livro de história. Um beijo bem grande para vocês.